Sejam bem-vindos ao Hair Podcast, um espaço de beleza onde a gente fala tudo que você precisa saber, tudo que você sabe e o que você ainda não sabe sobre cabelos. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Dani, apresenta a nossa convidada. Ai, é um prazer te receber aqui, receber a Pamela. Ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela, da carreira, né? Que como ela chegou até aqui, como nos conheceu, né, Cacá? Então vai ser um bate-papo bem legal. Então fique ligado até o final, porque vai ter muito conteúdo legal aqui, porque a gente tem aqui uma expert. Daqui a pouco a gente vai descobrir no quê. A Pamela, ela foi realmente uma das pessoas que eu pensei, né, primeiro em convidar para fazer parte desse podcast. A gente estava falando antes sobre a importância da educação e como é difícil hoje um profissional cabeleireiro ele se especializar, né? Porque a gente não tem cursos específicos de formação. Então, quando a gente consegue trazer alguém com a bagagem que você tem, né? Que você buscou tanto conhecimento e que eu acredito que está totalmente fora da curva, né? Dentro da nossa área, eu acho extremamente relevante. Então, começa contando lá do começo, como que você decidiu ser cabeleireira? Então, foi realmente um acontecimento. Eu acho que eu tava numa faixa de 16 para 17 anos, assim, já namorando sério, aquela coisa toda. Comecei muito cedo, né? E eu lembro que na época a minha cunhada, da época, era auxiliar de um salão, que eu tive a honra de trabalhar por quase, sei lá, 7 anos, assim, foi muito bom mesmo. E ele tinha uma hierarquia naquele salão, então assim que ele ia graduando as auxiliares, elas iam desenvolvendo, né, as suas áreas e ele ia contratando do zero, ele queria sempre pessoas do zero. E na época, eu queria muito ser bombeira. Bombeira. Meu pai é bombeiro. É verdade, é uma profissão comum também. Uma profissão de honra para mim, assim, até hoje não fala mal de bombeiro para mim. E tenho várias histórias, assim, familiares. Eu, como filha mais velha, né, criada por um pai militar, eu tinha esse sonho, assim. E eu falei, vamos lá, vamos ver qual é que é do salão. De repente, a gente, né, aquela história do fazer um dinheiro, enfim, jovem, bico, muito né? jovem. Bico, um free. E eu me apaixonei. E eu nunca vou esquecer, assim, porque na primeira semana, é muito incomum isso na área hoje, eu descobri isso depois, mas ele registrava, né? Todo mundo era carteira registrada, tudo certinho. Ele foi um profissional muito correto, assim. Até hoje eu sou apaixonada por ele, enfim. E eu lembro que a contabilidade cometeu um erro. Gente, eu tô falando de 17 anos atrás. Eu lembro que foi uma troca de números, assim, um erro de digitação, sei lá. Ele trocou o salário na época, eu acho que era R$680, e o cara colocou o contrário, 860. E aí ele fez um cálculo, ele me chamou na salinha. Isso, assim, 3 dias trabalhando no salão. Ele gostou muito da minha desenvoltura, eu também super dedicada, sempre fui, assim. Eu sou um pouco workaholic, eu acho, meio que é uma neura. Uhum. E isso também não é bom. E ele falou, Pamela, eu não vou poder ficar com você, porque, né, o salário subiu muito e a correção ali vai gerar uma 4ª funcionária, então eu vou tentar me manter com as meninas, porque eu já estou... E eu falei, não, fiz assim, não me registra, sério, de verdade, foi assim, não me registra e eu fico free, não tem problema, a gente acha um jeito faz um contrato, eu assino, meus pais assinam, olha só, da forma como eu gostei. 17 anos. Nossa. E foi assim, eu lembro que eu fiz a escova, eu lavei um cabelo, não lembro qual foi exatamente o trabalho, eu lembro da sensação da pessoa. Uhum. E a minha sensação em relação ao servir outra pessoa, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, no quartel, eu não vou ter isso. É um outro lado, é uma outra visão, né? E aí eu fiquei meio que impactada no começo, assim. E eu era extremamente mais masculina. Na adolescência eu fui atleta, eu tinha coleção de leg e tênis, não me maquiava. Então foi um universo que eu entrei, assim, que foi impactante pra mim, no meu desenvolvimento. E aí tô desde então. Eu fiquei nessa casa por um bom tempo, saí muito depois. E foi uma honra, porque foi um profissional, assim, eu gosto muito de falar de signos, né? Ele era ariano, assim, muito sistemático, as coisas tinham o seu lugar certinho, assim, ele era um pouco militante. E é muito incrível que o que eu escutava dele há 17 anos atrás ainda se reverbera hoje.
acontece hoje, sabe? As coisas que ele falava, regras, sobre descoloração, sobre tudo que ele falava pra mim no passado, eu ainda vivencio hoje, 17 anos depois. Então, foi uma pessoa muito sábia, foi muito significativo pro meu profissional. Acho que foi uma porta, uma abertura, assim, muito grande pra minha profissão, foi ele. Eu acho que no universo do salão, né, existem muitas receitinhas. A gente sabe que tem várias formas de se fazer um cabelo. Mas quando se fala na ciência, na matemática, nas No teorias exato, exatas, nunca vai mudar. Então, é sobre esses pontos aonde a gente quer abordar com o cabeleireiro, o que é Exatamente. verdade e o que não muda, né? Não deixa de ser verdade. Não, e o que a Pamela falou é uma realidade bem. Eu acho que pra maioria dos cabeleireiros, tipo assim, eu não dei certo em alguma coisa, eu vou virar cabeleireiro. Ai, tinha. Sabe? Tinha Tinha essa muito vez. isso. Ainda existe Ainda algo existe. assim. Tipo, eu vou ali, faço um cursinho, abro uma portinha de salão e vou trabalhar, né? E a gente sabe que hoje não é bem assim pra gente virar um cabeleireiro, você realmente entender do que a gente tá falando, né? Dos assuntos. Claro, você escovar um cabelo, lavar um cabelo é uma coisa, mas você entender da parte mais profunda, que é o cabelo, né? Toda a parte química, tricológica, é outro mundo, né? Outro universo. Eu vivenciei isso no salão que a gente trabalhou, que foi um pai, eu nunca vou esquecer, ele levou a filha, adolescente, assim, e ele chamou o proprietário na época e falou assim, olha, ela não quer estudar, será que você tem uma vaga pra ela aqui? Aí ele olhou pra ele e falou, olha, eu sinto muito, se ela não quer estudar, Não não é é aqui. aqui o caminho. E como as pessoas tinham essa versão, assim, né? Há um tempo atrás, a cabeleireira, ela era muito mal vista na sociedade. Na verdade, se você for estudar a história da evolução, da beleza em si, tem muito relacionado a isso. Maquiagem era algo, era um item da prostituição mesmo, né? Sim. Era permitido O pro batom teatro, vermelho, era era- permitido pro teatro, né? Para os artistas em si, e as prostitutas usavam maquiagem. Então a gente passou por essa evolução até chegar a estarmos aqui todas de batom e tá E tudo bem. arrumadas, e tá tudo bem. É uma evolução. E eu ainda vejo alguns tabus na nossa profissão. O quanto a cabeleireira mulher ainda passa por obstáculos muito mais do que o homem. Sim, de Não é um reconhecimento. feminismo de reconhecimento. Aham. Dani, assim, pra mulher Eu ter sei. respaldo, ter respeito no posicionamento profissional na nossa carreira hoje, ela tem que ter um tempo de maturação, né? Pra ser vista, respeitada. pra ser respeitada. Os profissionais mais jovens, os meninos, entram e, tipo assim, né? Pega uma cliente hoje, faz um diagnóstico com você e faz um masculino. É completamente diferente. Mas a ciência explica isso também, porque é o sexo oposto, tem toda aquela questão do Da agradar o sexo. atração, Existe tudo isso. Então, é um comportamento humano que a ciência ainda não consegue desmistificar. E é uma certa rivalidade, né? Quando a É. gente para pensar isso de uma forma muito prática, as mulheres hoje, elas preferem a opinião de um homem em relação ao visual do que de uma Uma mulher que entende, né? E Mas- que tem cabelo. Mas como a Pamela falou, isso pode muito bem ser mudado através de conhecimento. A cabeleireira mulher, ela precisa ter um pulso mais firme, ela precisa se impor mais no mercado, ela precisa se diferenciar de uma forma mais pontual, né? Eu também vejo na questão humana mesmo. Por exemplo, eu precisei abrir mão do meu espaço profissional para ter filhos. Sim. Eu precisei abrir mão, né, da maternidade, eu fiz uma cirurgia grave, eu precisei me afastar. E o homem não tem isso, assim, indiferente, nem tô relacionando a gênero, mas o homem em si, né, ele não passa por esse processo em nenhuma área do trabalho. E principalmente no salão, que a gente precisa estar ali de pé, escovando o tempo todo, né? Um servir do cabeleireiro, ele é muito forte, algo muito presença. Não tem como você fazer meia boca, não tem como você fazer pela metade. É braçal, né? Manual, é artesanal, então tem outras. Eu falo que quando acabar o mundo, eu quero perguntar pra Deus, por que a mulher é diferente do homem? A gente foi escolhida, não adianta, né? Não, é uma bênção ser mulher. Mas isso que você falou é bem verdade, mas o que eu vejo hoje é muito do feeling da cabeleireira. Por exemplo, eu tenho muitas clientes que falam pra mim, Dani, ninguém me deu essa opinião que você tá me dando. Aí eu falo pra ela, não é só a minha opinião baseada no que eu vejo no seu cabelo, mas é todo o meu conhecimento, posicionamento que eu adquiri ao longo dos anos e de olhar pra você como uma pessoa individual.
de eu não querer reproduzir tudo que eu vejo, que eu aprendi num curso e trazer pra dentro do teu cabelo. Eu falo pra ela. É além disso, é eu respeitar a sua individualidade e quem você é. E eu acho que isso que faz diferença hoje do cabeleireiro, do profissional cabeleireiro, para aquele que a gente fala que é o aplicador, né? O aplicador. Na linguagem dos ensinos hoje, né? Eu vi isso em biomedicina e vi também na tricologia. Nós somos profissionais de saúde e bem-estar. O cabeleireiro, ele já meio que ultrapassou esse nível, assim. Nós não somos só estética. Não. Vai muito além disso, assim. E o profissional que ainda olha de uma forma muito ainda financeira, né? Uma remuneração, ele não consegue se destacar. Aí ele entra num comodismo, ele só faz realmente por dinheiro. Aí quando ele precisa, ele atende. Quando ele não precisa, ele não atende mais. Acontece muito isso. Né? E daí tem o mediano também, alcançou um valor X ali, daí já começa Já tá devagarinho bom. na agenda. E aí tem aquele profissional que olha com outros olhos. Ele tem uma agenda mais tranquila, mas ele tem, né? Eu falo paciente, cliente mais certeiro, é um serviço mais nichado, é algo que ele tem um preparo para isso, né? Hoje você não corta só as pontinhas. Não. Né? Você faz toda, A mesma faz coisa, toda uma por análise. exemplo, quando aparece uma cliente pra mim e fala, eu quero retocar a mecha. Primeiro eu falo pra elas que não existe retoque Não de existe. mecha, né? Não tem como eu pegar um cabelo de alguém que fez a técnica e eu reproduzir aquela técnica que eu nem conheço. Então é sempre além da técnica. É eu entender do cabelo, né? Entender tudo que tá ali por trás. E eu acho que vem nessa vertente, né? De a gente passou do ser só o cabeleireiro aplicador. A gente passou ao cabeleireiro, o profissional, o psicólogo, o conselheiro. Exatamente. Né? E eu acho que essa coisa da gente se conectar com a cliente, né? Então, E também tem dentro da nossa área as pessoas que elas estão muito tempo na profissão, né? A gente tem cabeleireiros que eles são realmente raiz. E eles também estão lá eles também formam uma sociedade dentro da nossa Uma tribo. profissão, uma tribo. E esses cabeleireiros, eles dão muito valor a tempo de serviço. Então, quando a gente chega lá num salão de beleza, nós como educadoras, né, ou a gente vai num curso, eles sempre medem a nossa capacidade por tempo de carreira. E isso é uma situação que a gente precisa hoje ainda tá mudando um pouco mais, né, dentro da nossa área, principalmente quando a gente começa a atuar como educadora, a desmistificar essa questão de tempo de carreira. Existem muitas coisas que envolvem, né, a prática de alguém e até mesmo a questão de vocação, né? Tem pessoas que elas nasceram para fazer aquilo. Então, elas podem estar um mês na profissão e elas arrasarem. Então, a gente precisa... Eu vejo uma grande barreira para nossa profissão é a cultura. Porque nós viemos de uma região, né, interior de Santa Catarina, e se você for só para Santa Catarina, nem vou puxar o Brasil, assim, mas só em Santa Catarina, Florianópolis é uma beleza muito diferente da de Lages, da Serra, que é muito diferente de Balneário, que tá do ladinho, né? Então, assim, quando a gente puxa um profissional de ambas regiões, assim, não, aqui é bonito assim, os meus clientes gostam assim, você não tem ideia do que o meu cliente gosta. Tem uns tabus, assim, né, na nossa profissão. Tem as loiras frias de Lages. Sim. As loiras quentes do litoral. Muito. Quando eu desenvolvi o meu mercado em minha praia, quando trabalhei em Itapema, no verão a gente não fazia escova. Era muito incomum. É muito calor, elas querem aproveitar a praia. Então, a gente fazia muita... Ele tinha realmente uma referência na descoloração, né, nas mechas. Ele tinha, enfim... Nós éramos todas auxiliares, eu forneci outros serviços, acabei ficando um tempão, fui para maquiagem, fui para design de sobrancelha, né? Enfim, mas ele fazia um número grande de mechas, que no verão é raro, porque elas querem aproveitar a praia, né? Então, enfim, e era muito tratamento. Aí eu fui para a Serra, era prancha, a piastra, calor, aqueles cabelos estáticos, assim. As progressivas que eu nunca trabalhei com progressiva. Eu nunca fui militante. Mas eu não desenvolvi esse mercado. Eu lembro de clientes chegarem no meu salão e falarem assim, quanto que é a progressiva? Eu falo, não trabalho com progressiva. Você não quer ganhar dinheiro, né? Eu falei, não, com progressiva não. Mas foi uma escolha minha, até porque eu aprendi assim, no salão quando eu entrei, foi uma época que uma determinada marca criou uma progressiva sem formol, que o formol era o vilão na época, e foi onde veio o ácido.
E aí as mechas todas amarelaram, assim. E ele falou, não vou trabalhar com isso, graças a Deus. Foi logo que eu entrei, sabe? Foi essa transição. E aí, com o tempo que eu fiquei de escola, digamos assim, eu não trabalhei com progressiva. E eu lembro que meu irmão, inclusive, na época, quis esse mercado existe, né? Vai sempre existir. Não vai mudar. É uma questão de identidade e a gente tem que respeitar a identidade, eu falo, do ser, né? Ela não se... Algumas pessoas não se reconhecem com a curvatura, não se gostam. Outras é uma questão realmente de um hábito pro dia a dia, da prática, porque realmente é um cabelo difícil. Eu entendo toda essa parte, mas a gente tem que ter todo um cuidado com esse mercado. E eu super concordo com isso. Tem que existir um profissional capacitado para esse mercado, né? Não só assim, comprei um kit pela internet e vou fazer dinheirinho. Mas esse assunto envolve muito também a questão da saúde do profissional, né? Nós passamos por um boom da progressiva, onde a gente acabou perdendo muito profissional por causa do uso indevido do formol. As pessoas fabricavam em casa. Então, quando a gente passa dos limites, né? Eu acredito que a gente dá pouca importância para o fato de trabalharmos com produtos químicos, né? A gente só manuseia produto químico e eles, na maioria das grandes vezes, né, os profissionais, eles acham que o produto ele é compatível com tudo e vão fazendo químicas em cima de química. E é onde, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo o cabelo e saúde do couro cabeludo, né, que era o assunto que a gente também quer muito abordar com você, né, qual é a associação, assim, em que ponto você acha que as pessoas pararam de prestar atenção nos cuidados com o couro cabeludo e só prestam atenção com a fibra capilar? Essa exigência da perfeição é muito grande. Elas se encaixam ali em cabelos da internet. Eu falo, a internet ela abriu o campo para muita coisa. Muita coisa boa. Né? Hoje você não mente para mais ninguém. Eu falo assim, ninguém mais mente para ninguém. O papo vendedor já não existe mais, mas ele também trouxe um excesso de informação. Às vezes a cliente senta na tua cadeira, ela fala todo o diagnóstico que ela tem, que ela desenvolveu pelos testes que ela mesma diagnosticou. E eu acho que é mais a questão da exigência da perfeição, né? Eu acho ainda a questão da fuga também, porque o cabelo ele não é só a estética, ele envolve outras situações, assim, quando a gente estuda mais a fundo, principalmente os visagistas, né, é uma outra situação, né, muitas vezes elas refletem situações do passado, da infância, naquele cabelo. A minha filha, por exemplo, tem uma filha de 9 anos, que ela é toda cacheadona, assim, mais onduladona como eu tenho uma de 10 anos que é extremamente lisa. E a minha mais nova, ela tem um trauma do cabelo, que ela queria ter o cabelo liso. Então isso vai evoluindo, sabe? E pensa, minha filha, né, da minha área. E aí isso vai evoluindo. Então eu atendi pessoas que, por exemplo, não cortavam nunca o cabelo, porque quando eram crianças a mãe raspava, né, por uma situação. Ou às vezes a cliente que tem um rosto mais arredondado, ela tem aquele trauma, aquele complexo né, da situação física, é mais gordinha, mais cheinha, não quer transparecer, se esconde no cabelo. Aí deixa esse cabelo aqui, que parece que é mais gordinha. Exatamente. As pessoas que têm o nariz, né, o nariz mais acentuado, o queixo mais acentuado. Então, são coisas que às vezes ela não entende que ela tá sentindo, mas ela se olha no espelho e ela não se gosta, né, e ela chega no salão e ela quer aquilo. Ela leva uma foto, né. Hoje, antes eram revistas, agora o celular tem galerias e galerias e galerias, assim, de coisas que não tem nada a ver com aquela pessoa. Nada a ver nem com o rosto, não, com o tipo de cabelo. Nem com os hábitos dela. Às vezes elas vêm com referências que não tem nada a ver com ela aquilo que elas vão usar. Ela não vai bancar o cabelo. Não. Né? Ela não vai conseguir trazer suporte para isso, porque o cabelo é uma pessoa. Existe uma pessoa naquilo, né? É uma personalidade. E aí é onde... Sempre quando eu ia fazer conversas, diagnósticos de mechas, a pergunta que eu fazia: você está disposta a investir nesse cabelo? Porque depois das mechas vai ter um investimento. E você vai ter condições disso. Não é só uma questão financeira, é um desgaste de tempo, é emocional, é um cuidado maior com esse cabelo. Quando ela sentava na cadeira e falava, eu quero um cabelo prático. Então, não é pra você, pra você. E eu lembro que a minha equipe falava assim, meu Deus, você não quer ganhar dinheiro. Eu falei, gente, não adianta. Amanhã eu vou ser a culpada do negócio. Amanhã ela vai me culpar, ela vai transferir isso pra mim. Porque ela já não quer se responsabilizar por uma questão que é dela, né? O cuidado é dela.
E o home care é a mesma coisa. Quando você faz um direcionamento, Eu uso tratamento. L'Oréal, ela sabe. Eu uso L'Oréal. L'Oréal Paris. Então, eu tive a experiência de uma cliente que fez cabelo comigo e ela falou pra mim que não queria levar o home care naquele momento porque ela tinha um produto da L'Oréal que ela tinha acabado de comprar. Eu falei, L'Oréal, ok, né? Ótimo. A gente Tudo precisa de certo. algo mais profissional mesmo. Então, fica com esse produto que você tem. Aí, depois, ela voltou falando que o cabelo dela estava muito seco. Eu falei, mas então me traz o seu produto da L'Oréal que eu aplico pra você no salão. Às vezes é uma forma de aplicar que você não está conseguindo fazer, né, da forma correta. Ela chegou com L'Oréal Paris. Eu falei, ai, senhor. Não dá mesmo, infelizmente não dá. A gente sabe que as indústrias, elas trabalham com ativos que não são tão ruins, né? Quando a gente fala de varejo, de comércio ali, de farmácias e supermercado. Só que esses ativos, eles acabam não tendo peso, né? Pra realmente... capacidade de restaurar um fio de cabelo que foi danificado e que foi modificado por químicas, né? Sim. Mas agora, para nós não fugir muito do assunto, né, Cacá? Conta pra nós como que foi você entrar na área técnica? Como que foi essa... Foi uma vontade? Foi algo que surgiu? E aí, vamos encarar? Como é que foi? Como é que foi o início disso tudo? Nesse professor que eu tive, nessa escola que eu trabalhei como auxiliar, e eu precisei que ele me dissesse que eu não era mais auxiliar, porque eu não me colocava ainda como profissional. Eu sempre tive esse problema de me impor em relação a isso. Mas eu sentia que... como que eu posso explicar pra vocês? Eu via muito esse conflito da pessoa, né? Da personalidade. Sempre ia ter que ter isso. Talvez por sensibilidade ou... não sei, eu sempre percebia isso. E na minha cabeça, eu prejudicava o cabelo das pessoas. Eu achava assim que, poxa, teu cabelo tão bonito, natural, vai pintar de vermelho. Eu tinha esses conflitos, assim, né? E esse meu professor educador, assim... Inclusive, não sei se posso mencionar, Ayrton, um beijo, né? Ele é um profissional, ainda está em Itapema, um ótimo profissional, inclusive. E ele tinha ele era muito enérgico na questão de passar isso para cliente, sabe? Às vezes ela falava assim, eu quero mudar. E olhava para mim e falava assim, é só fazer a raiz dela que ela melhora, quer ver? Aí ele fazia, o contrário do que ela pedia, sabe? Claro, porque ele conhecia a cliente dele, ele tinha toda essa intimidade e tudo mais. Então eu fui entendendo um pouquinho disso, assim, o não era muito importante. Às vezes eu chegava com pessoas extremamente loiro, quando chegava naquele loiro bonito, ela falava, eu quero pintar de vermelho. Gente, ela tem ideia de como vai funcionar essa química no cabelo dela? E tem a questão do choque também. Às vezes você quer uma coisa e quando você se vê naquela situação, você não gosta. Aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo. E aí eu tive esse conflito. E quando eu tive o convite para trabalhar com a marca que eu trabalho hoje, foi meio que um... Como é que eu posso explicar isso, assim? Foi um divisor de águas para mim, pro meu pessoal. Eu estava numa fase de transição de vida pessoal, estava num processo de divórcio, né? Foi bem na época, assim, foram um tempo antes da nossa pandemia ali, mas eu tive um convite de um profissional da empresa, ele me apresentou, me mandou a imagem e os vídeos da marca. E eu falei, vai me empurrar mais um produto, né? Pensei assim. É o que a gente pensa dos vendedores, desculpa, mas é o que a gente pensa, né? Até a gente quer trazer alguém da equipe de venda aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre isso, sobre essa parte, é bem interessante. Era uma visão que eu tinha deles, assim, não da empresa em si, mas eu tinha uma visão, assim, quando eu vi um representante entrar no salão, eu pensava, vai me arrancar dinheiro, né? Até porque para muitas eu não consegui dizer não, e existe esse cliente. E, enfim, ele mandou os vídeos e ele me ligou. Ele falou, olha, dá uma olhada no material que eu te mandei e depois a gente conversa. Acho que na hora ele não podia conversar e eu super ansiosa. E naquela época, eu não lembro se foi uma semana de pouco movimento que aconteceu. Eu lembro que a minha mãe falou bem assim, ainda bem que você tem a tua profissão e o teu espaço. Porque tu tá se tatuando tanto, ela falava assim, eu sou toda tatuada, ela, você tá se tatuando tanto, ainda bem que você tem a tua profissão, né? Foi uma coisa assim, uma colocação assim, e eu fiquei... Né? Eu sei que é uma proteção de mãe, né? Mas, enfim. E aí, ele fez a proposta. Ele falou, olha, essa marca tá chegando pro Brasil, né? Quer trabalhar com ela? O que você acha? Acho que você é bem a cara da marca. Aí por que eu sou a cara da marca? O que ele viu que eu não estava vendo naquele momento, sabe? Porque a gente passa por essas fases na vida, né?
Ele falou, pô, tu tem uma personalidade legal, tu, né, toda tatuada, tu é toda estilosa. Cheguei em casa, falei, tá vendo, mãe? Olha aqui as tatuagens. Foi uma brincadeira, assim, mas me marcou bastante essa proposta, assim. E aí eu topei, foi uma coisa nova, o educacional, porque veio da transformação da intimidade, assim, né? Da minha separação e tudo que eu estava vivendo no momento. E logo veio a pandemia. Então, assim, fechou tudo. E aí veio aquele conflito, não sei se vocês vão lembrar disso, mas que os profissionais, eles se perguntavam muito, assim, eu não sou essencial para o mercado, para as pessoas, né? Surgiu essa questão, assim. Então, quem não era apaixonado pela profissão, quem era o aplicador de produto, ele saiu. ele procurou a sua válvula de escape e saiu por ali para ganhar o seu dinheiro. E os profissionais, que eram realmente profissionais, por exemplo, eu não tinha o que fazer mais da vida. Claro que você se vira, sei lá, se precisar fazer faxina, você faz. Mas era a minha profissão, né? Então, assim, o maquiador precisou achar outro espaço, design de sobrancelha, mas o cabeleireiro em si, no meu caso mesmo, foi assim. E aí, eu já estava com a marca e aquilo meio que virou eu acho que era realmente para acontecer daquela forma, mas eu estava totalmente dedicada àquilo, sabe? E eu nunca vou esquecer, assim, na pandemia eu trabalhei muito, muito. A gente visitava os profissionais, trazia coisas novas, e aí foi onde eu queria, cada obstáculo que eu encontrava, cada pergunta que eu não tinha resposta, porque você enfrenta isso, você enfrenta profissionais que não têm conhecimento algum, né, de tecnologia, de produto, você encontra os aplicadores, mas você também encontra os cientistas. Exato. E é eles que te fazem amadurecer, sabe? Os profissionais, eu falo isso, assim, os bons profissionais, eles né, você sai da tua zona de conforto. Então, cada pergunta que eu não tinha resposta, eu ia pro hotel, ia para casa e aqui, e aí falei, não, eu tenho que fazer faculdade. E aí foi onde eu entrei e fiz estética e cosmética. Fiquei 1 ano, não sei se 1 ano, consegui ficar. Não tive interesse nenhum na matéria. Exatamente. Não. Infelizmente, pro cabeleireiro não é bom, não. Não, eu ganhei o curso. Não é nichado, né? Não. Era muito celulite e lipedema e não sei o que, e maquiagem, nada de cabelo. E quando eu fui ver os módulos ali das matérias, acho que tinha 2 módulos que falariam de cabelo e uma coisa de uma forma muito superficial, assim. Eu falei, não é pra mim, não vou ficar aqui 4 anos e eu teria me formado ano passado. Não, até ano anterior. E aí não me encantou. Não me encantou e eu fui atrás de curso. Aí foi onde, né, veio a terapia capilar. Aí procurei realmente um profissional, na época, uma referência. Eu fiz alguns, inclusive. Fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. E foi realmente uma paixão. E aí você tem uma outra visão. Então, eu tenho uma outra visão agora de uma descoloração global. Eu tenho uma outra visão de mercado, na verdade, né? E também é necessidade. Mercado, essa necessidade da terapia em si, não é um modismo, não é um mercado que, é uma curva que... Não. Depois eu quero falar um pouquinho sobre tendência e comportamento de consumo, porque está muito relacionado à nossa profissão. Legal. E me diz uma coisa, e lá quando você me conheceu primeiro, né? Me conheceu na área técnica, né? Foi No Alfastim, antes, né? Foi. Agora eu não me lembro o ano. 2017, 2018. Tinha acabado de ganhar, Agatha, acho que foi 2017. Porque tu fez o outro? É, 2018? foi. Então foi 2017. Você fez 2 vezes, né, Cacá? Ela fez 2 vezes. Eu soube. 17. Eu trabalhava num salão que, inclusive, a Cacá trabalhou. Sim. Um profissional fantástico, inclusive, né, o Hugo. E ele trabalhava muito com vendas. Um vendedor nato, assim. E é uma coisa que eu também sempre gostei, de indicar home care. E como o salão não era, né, meu, enfim... Eu acho que você tem um relaxamento financeiro, tipo assim, não é o meu dinheiro que está ali empacado, mas eu tinha essa responsabilidade de sempre direcionar para o cliente, solucionar o problema do cliente. Eu não focava muito nisso. E aí ele falou, olha, tem uma vaga lá, mas você vai ter que vender X por mês, assim, dos produtos. Eu lembro que ele falou. Eu já vendi o dobro, né? Tipo, já estava super bem, assim, graças a Deus. E foi onde a gente fez o Alfastim, que eu conheci vocês. Aí você veio, acho que você se tornou técnica no ano seguinte. Não, já era. Já era? Sim, claro, eu fui sua modelo, né? De vários cabelos naquele ano, troquei de cor várias vezes. Foi. Ai, quem quer fazer o cabelo? Eu tinha acabado minha filha estava com 1 ano e meio, acho que foi. Foi. Bem naquela fase.
E é legal, né? Porque ali eu acho que surgiu essa... Então, quando teve as didáticas, as dinâmicas ali, de você falar em público, né, de você trazer, e eu tinha muitas questões. Eu sou uma pessoa assim, ó, de verdade, onde eu for, eu vou questionar. Ah, é porque A mais B. Não, eu sempre fui desde criança teimosa. Ah, eu tô assumindo que eu sou teimosa. E às vezes a técnica, alguém falava alguma coisa, eu falava, não, né? Foi um convidado, inclusive, para fazer corte de cabelo. Não, gente, eu ficava assim, aquela que fica resmungando, né? Ai, deve ser patético eu ficar do meu lado num curso. E eu questionava muito, assim, indagava bastante, mas me tirou muito da zona de conforto, principalmente por ter módulos. O TCC também foi uma coisa que foi revolucionária para mim. E depois desse, aí eu fiz palhaçaria. Que aí foi onde me desenvolveu com pessoas. Aí foi onde o teatro me trouxe essa desenvoltura, esse controle do emocional, do respirar para falar. Porque isso a gente não tem, cabeleireiro não tem. Cabeleireiro é impulsivo, é um negócio, você já vai com a mão no cabelo, né? E isso trouxe o controle, eu acho. Foi uma coisa bem... Trabalha muito psicológico também, isso foi bem importante. Foi onde eu acho que me trouxe essa vontade. Porque até então eu não tinha vontade nenhuma, gente, de ser técnica. Não me via. Eu achava que na produção vai render mais, salão vai render mais. Eu tinha os bloqueios, como todos os profissionais, alguns ainda têm, de não ter home care, de não ver isso ainda como giro de financeiro. Eu tinha essa mentalidade. Não culpo. Acho que só tá empurrando o produto pra cliente, né? Não é... Não. A gente sabe hoje da importância, Meu Deus. né? Mas é legal, assim, a gente vê, né? Eu, principalmente, assim, de te ver lá no início do curso, né? Passou tantos anos e, assim, você vê quem tu se tornou hoje, né? Tipo, passou lá do curso, né? Que era um curso... Você me viu lá no início, assim. 10 anos atrás, 10 né? anos atrás. E aí, hoje, assim, depois já trabalhou para marcas renomadas. E aí agora você está se desenvolvendo e a gente vê esse crescimento, né? E eu acho que isso é o mais legal da nossa profissão, a gente ter essas pessoas que a gente... Eu fico muito honrada, assim, e grata de ver, tipo assim, a Pamela, a Cacá também foi minha prodígio. Tipo assim, ela ia nos cursos comigo. Eu lembro de vocês Você juntas, lembra, né? Lembro. Ela tava comigo. Eu digo que tudo a gente que ela... tem uma sintonia muito boa pra trabalhar junto. E assim, tudo que eu sabia, eu ensinava pra ela, né? E nós juntos trabalhava. E eu acho que isso é o legal, né? A gente vê os frutos, né? A gente sabe que esse universo da área de educação tem muita rivalidade, né? As pessoas elas se comparam. Né? Exatamente, no setor da beleza. Mas o que eu acho bacana, né, tanto com a Pam, com a Dani, a gente nunca teve essa questão da rivalidade. A gente sempre ficou, nossa, a Pamela sempre parceira. Fez. Tanto Olha que lá, quando a tá gente... Chile. Quando a gente... quando eu tive a ideia de montar o podcast, a primeira pessoa que eu chamei para fazer parte junto comigo foi a Dani. Que legal. Porque eu acho que essa sintonia é muito bacana, minha e dela. E a primeira pessoa que eu pensei assim, eu vou trazer a Pam, né? Eu falei que honra, assim, ela falou, que legal. A Pamela. E eu digo, olha só, né? A Pamela lá do Alfa... E eu vou te falar que era uma pessoa... Nós nos encontramos poucas que eu vezes, né, pessoalmente. Mim, a gente se acompanha nas redes sociais mesmo. E olha só, eu nunca achei que tu teria essa desenvoltura pra técnica. Olha isso. Tá vendo? Nunca achei. Porque... Teimosa. Teimosa. E às vezes lá no curso, eu acho que ele desperta. E aí depois você sai, começa a ouvir aqui um burburinho ali. E aí vai tocando. Mas lá nasceu a sementinha. Sabe? Foi mesmo. Lá você lembra o meu primeiro alfastim? Eu lembro. Ela lá quietinha, assim, ó. A Cariane usava um cabelo bem cobre. Pra quem não sabe, depois revira as fotos da Cariane. Cobre, assim. Ruiva. Com um cabelão desse tamanho, assim, cacheado, coisa mais linda. Mas ela se escondia lá atrás, assim, ó, da cadeira. Essa era a Cariane. Eu não queria... Eu falei pra Dani no episódio anterior que a minha ideia de trabalhar, né, de conhecer, de estudar, era sempre melhorar o meu desenvolvimento como cabeleireira. Jamais imaginava ser parte de um grupo de educadores. Então, eu também era uma, tipo assim, eu recebi essa oportunidade, né, de receber mais informações, era mais ou menos isso. E também nunca guardei as informações.
pessoa no universo da área técnica. Porque você vê o artista ali se apresentando, dando curso, você pensa, nossa, que legal, deve ser bem facinho, né? Aham. E aí, hoje em dia, quando a gente percebe, né, tudo que a gente já passou, né? Eu tenho 7 anos como educadora, você tem quantos? 5. 5, a Dani 10, 9. 9. Então, nós temos, né, muita bagagem mesmo. A gente já passou por muita coisa. Com certeza você já ficou várias vezes Muito presa em perrengue. rodoviária, em aeroporto. E eu, uma vez, já tive que atravessar o estado de balsa, né? Eu e meu marido, a gente... Porque eu tinha uma formatura de um alfastim lá em Curitiba. Atravessei de balsa numa enchente danada. Nossa. Para mas- fazer, para cumprir o nosso trabalho. A gente sempre é vocacional, não adianta. não, é As propósito mesmo. pessoas- É, Eu falo isso, eu tenho como propósito, quando a gente chega hoje numa turma, a união, porque realmente está enraizado na nossa profissão essa rivalidade, né? Não sei se isso de anos, não sei se não se eu indicavam. acho que são egos, né? Porque somos todos Sim, artistas a gente lida muito e a com gente ego. tem mesmo esse ego mais inflado, né? Nós adoramos um tapinha nas costas, não vamos dizer que não. A gente com adora certeza. um tapinha nas costas. Então, quando muitas pessoas não conseguem ver o outro receber o tapinha e você não. Então, isso eu acho que ainda precisa ser muito amadurecido, né? Mas é normal. Somos vai ter seres sempre, humanos. deve ter em todas E as áreas. eu acho que também tem muito aquela coisa, ele vai roubar meu cliente. Aí Vai. a gente sabe que ninguém rouba o cliente do outro, né? Eu sempre falo, ninguém rouba o cliente do outro, é você que deixa a cliente sair da sua cadeira. Talvez disponível. seja um reflexo de como essa pessoa consome. Exato. Eu vejo mais ou menos assim, né? Eu sou um cliente leal. Eu sou uma espécie de cliente leal. Então, eu tenho as minhas conexões e eu consumo daquelas pessoas. Meus médicos, os lugares que eu frequento, os ambientes que eu frequento. Talvez essa profissional que tem todo esse medo da falta do cliente, ela não seja leal com ela mesma. E talvez isso reflita. Pode ser. E aí ela gera isso, assim. Mas não... Eu nunca tive isso, graças a Deus. Muito pelo contrário, a vitória das pessoas da minha área, principalmente, Eu também pra não. mim é uma honra, é uma conquista. Eu fui trabalhar no que hoje é uma das maiores equipes, né, de técnicos do Brasil, e eu nunca me senti em competição lá dentro. Então, claro que são realmente situações onde a gente gera o universo onde a gente vive também. Então, essa energia nunca foi parte de mim, de rivalidade. Então, eu nunca sofri. Se a pessoa tentou ser rival comigo, acho que ela deu na trave. Porque Era ela dela, né? Era problema dela. porque eu nem percebi. Eu nem percebi, então passou Isso a reto gente na encontra minha... também nas visitas. Ah, nas visitas eu Com já os senti cabeleireiros muito. de muito tempo, por Sim. exemplo. Tem assim, por exemplo, quanto tempo você tem de profissão? Isso E é mesmo. uma honra. Você tá ali tremendo a perna, porque você tá na frente de uma cabeleireira que tem 30 anos de carreira. Você tá ali, né? Tipo assim, meu Deus, tomara que ela não pergunte nada. É mais ou menos assim que acontece. No começo. E talvez ela seja com medo do seu posicionamento. É Das muito suas doido perguntas. isso. É muito doido. Mas é muito da pessoa, né? Porque eu tenho uma cliente lá de Floripa, que agora não me recordo o nome dela. E ela, toda vez que eu dou curso em Floripa, ela vai no meu curso. Toda vez. E ela, assim, ó, eu sei lá, eu acho que ela deve ter uns 50 anos de salão. Ali no centro de Ela Floripa. foi lá no curso, não? Não, mas ela só vai ali em Floripa, ela não sai dali. uma admiração pessoal. E ela assim, ó, mas ela já foi educadora, ela era educadora, já teve distribuidora de cosmético, e ela disse que pra ela é uma honra aprender com os mais novos. Olha só. Então, é uma visão diferente. É uma visão diferente, porque pra ela disse assim, eu aprendo muito com vocês, assim como eu também ensino, mas eu aprendo mais. Gente, tem profissionais que têm um dom. Tipo assim, tem maquiador que não fez curso, que tá há 1 ano e meio e ele maquia como se ele, né? Como se pintasse uma tela. Não vou falar porque eu nunca pintei uma tela, mas realmente tem muito o dom. E tem muito dom. aquele que, como eu precisei aprender a pegar na tesoura, aprender a pegar no cabelo, deixar a mão mais Sim. leve, porque eu tinha a mão pesada. Mas hoje a gente for falar, o aprendizado tá mais fácil. Hoje tem muito mais cursos, por exemplo, quando eu comecei a profissão também, a gente para ouvir a novidade, nós tinha que ir pra feira. Para nós fazer um curso, nós tinha que sair de Lages, né? Não existia Não nada existia na internet nada. que falasse sobre a nossa Então área. demorou nem muito. tinha acesso à internet assim, né? Isso, a gente Sim, demorava era muito tempo para se muito além. atualizar. Era.
Hoje não, hoje a internet é tudo muito rápido. Hoje sai uma técnica, amanhã eu já tenho o curso, eu já aprendi. Imagina, nós levava anos. Então, por outro lado, eu acho que essa questão do acesso também, por exemplo, agora a gente tá nessa fase do quente, o moca, né? O coffee, o caramelo, a manteiga, enfim. E aí, alguns profissionais, eles perdem a identidade. Eles acabam surfando nessa onda e eles esquecem do que eles performam de melhor. Também tem essa questão, né? É latente isso. Então, assim, às vezes ele quer se encaixar ali naquele, eu não vou fazer abertura de raiz. Não faço abertura de fundo, né? Ou só faço abertura de fundo agora porque todo mundo faz. E ele se perde de quem ele é. E o nosso trabalho, ele é muito artesanal. Ele é muito, muito individual. O que a Cacá performa não é o que a Pamela performa. O que a Dani performa não é o que a Cacá performa. Cada uma tem uma mão. A gente estava falando sobre facilidades também nesse universo, né? E eu tenho facilidade com cor, eu adoro trabalhar com cores. A Dani gosta de trabalhar com mechas. A Pamela gosta de trabalhar com tratamentos e terapias capilares. Então, não existe o certo ou errado, não existe regra dentro da profissão. Todo mundo pode fazer um pouquinho, mas cada um vai ter uma facilidade diferente, não adianta. É exatamente isso. Então, essa é muito latente essa questão da diversidade em relação às informações. O quanto eles ainda se perdem, né, da identidade. Eu vejo assim, eu vou falar nós, né? Nós somos muito inseguros ainda, né? E aí talvez a gente veja ainda hoje um profissional seguro como arrogância. Exato. Mas quando ele consegue identificar, por exemplo, pega uma cabeleireira mais velha, né? Não é um preconceito, tá, gente? Ela, sei lá, ela veio de uma evolução de que a cabeleireira tinha que fazer a unha, a depilação, a escova, ela fazia tudo no salão. Ela, né, ela gerava toda a economia dela. Nós somos essa cabeleireira. Eu aprendi assim também, fiz nós tudo. Nós éramos tudo. Eu comecei fazendo maquiagem, daí fui fazer unha, daí eu fiz depilação. Na unha não cheguei E por último eu fui fazer cabelo. Aí quando eu comecei a fazer cabelo, daí eu até fazia as outras coisas, mas eu fui, tipo, a depilação foi a primeira que eu excluí. Não quero mais. Curso, mas eu não apliquei. Não quero mais. Não, aí eu depois nunca pensei em ser depiladora, não. Eu fiz o curso. E depois foi unha. Foi uma coisa que eu fiz durante um período. E eu até falei pra minha mãe, não vou fazer mais unha porque eu não gosto. Não é minha praia. Eu vou te falar Lá que eu no acho salão, lindo ser manicure. onde a gente trabalhou Meu sonho junto. era ser manicure. Às vezes acontecia o quê? A cliente marcava com a gente de fazer a unha, chegava lá, dava bololô na agenda. Eu sentava e ia fazer a unha também. Mas nunca foi uma facilidade pra mim mexer com... Mas aí você explica pra essa profissional de tempos que fazia tudo, que você só faz penteado. Sim. Ela falou, como que você vive? Isso. Como você se alimenta? Isso. Como assim? Ninguém vive só de penteado. Como não? Tem grandes referências de penteado. Muito. Tem referências de cachos hoje que elas não têm um secador e uma escova na bancada. Eu fui essa pessoa que entrei numa vertente... Quando eu tive meu salão também era mais para fazer tratamentos e era embelezar mesmo, era fazer penteados, era um evento de festa. Eu gostava. A parte química, às vezes eu pensava como empresária, né? Não estou falando. Sim. Mas como empresária é muito pouco lucrativa. Né? Sim, as pessoas acham que a gente é rica, né? Que o valor que a gente cobra da mecha, a gente tá ganhando dinheiro. Exatamente, né? Nós não estamos ganhando dinheiro. Então, eu sempre fui muito prática nas minhas decisões e eu decidi ir pelo caminho mais, financeiramente falando, mais aceitável. E tá tudo bem, não era uma facilidade minha fazer penteado, mas eu busquei muito, né? Fiz curso com o G aqui em Balneário, fiz vários cursos. Eu apliquei penteado também, fiz. Sempre fiz curso, né? Tinha um curso lá, eu tava lá fazendo. Não, eu fazia maquiagem. Encontrava a Pamela nos cursos, encontrava... Eu ia em todos. Em todos, né? Todos. Nós fomos em um curso que a gente ficou discutindo administração na mesa, né? Pega esse aqui, ó, fornecedor de toalha. Esse aplicativo vai te ajudar. E a gente fazia isso, né? A gente fazia isso. Então, sempre foi unido, sempre foi isso, assim, de apoiar um ao outro, de chegar num espaço e falar com o profissional, não, faz assim, ó, vai te ajudar, dobra o papelzinho desse jeito, pega, que tenta. Sempre foi assim, eu acho que o educador é nato por isso. Quem é educador, ele tem isso. Mas por que você faz assim, não é mais difícil? A gente não segura a informação pra gente, né? Nunca fiz isso. Pra mim, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu também. Eu sempre tive isso nos cursos, sabe? De compartilhar, porque eu tava aprendendo com aquilo.
E olha só como que despertou pra mim essa coisa do educador. Quando eu fiz o Alfastim, eu saía lá de Bento Eu lembro. e eu fazia em Curitiba. Eu pegava 1.200 quilômetros de ônibus. Eu saía de manhã, de noite, pra chegar de manhã pra mim direto pra aula. Porque era o único ônibus que existia. E quando eu chegava, eu falava tudo pra minha mãe. A minha mãe, ela fez o curso comigo. Ela fala, eu aprendi Ela tem o todo certificado. o Alfastim. E ali eu comecei a ver que quanto mais eu falava, mais eu Era aprendia. muito bom, aquele curso era muito bom. Era muito Eu bom. fiz também em Curitiba, primeiro Eu ano. conheço o criador. Criador. Nós temos essa honra. Mas o Alfastim, ele realmente ele abre muito a nossa mente, né, para o universo mesmo. Tanto para quem tá lá numa situação de auxiliar para se tornar cabeleireiro, ou um cabeleireiro Exatamente. que está trabalhando num salão para se tornar um empresário, ou até mesmo um educador. Então, esses cursos de formação, eles são Então, extremamente e vocês não importantes. sabem como ainda é difícil de tirar o profissional da bancada hoje para Fazer ter um uma curso formação de assim. formação, É né? difícil, Hoje né? a gente fornece o Color Expedition, né? Aham. Que ele é muito mais acentuado para cor. E assim, tem todo o formato. E um dos gestores, inclusive, é químico. Então, assim, tem uma bagagem Gigantesca. master, assim. E eu sei que é difícil hoje sair da bancada, fechar agenda, né? Eu sei que é difícil para alguns a viagem, o hotel. Eu sei como funciona. Somos todos iguais, né? Ou, de repente, abrir mão da agenda, deixar de servir aquele cliente que possa realmente, né? Naquele dia ela precisa, ela não, né, não pode esperar. Enfim, eu sei como funciona. Mas como eles ainda se limitam, assim. Alguns acham que, ou eles estão realmente naquela fase mediana de faturar aquele X que eles calcularam e tá ótimo. Ah, eu sei fazer mecha, tá tudo bem, já aprendi a cortar, tá tudo certo, tá aqui, meu ganho é aqui. Acabou. E eles não abrem mão disso. E eu encontro dificuldades, mas eu também encontro profissionais que abrem espaço, mesmo com a dificuldade, para fazer um curso como esse e voa, assim. É uma coisa surreal, né? E o Abre, que né? eu acho interessante é que tá tudo bem você não querer ser, né? Você se sentir estável e seguro no ambiente onde você tá. Mas tem muitas pessoas que têm só medo, né? Que só tem medo de buscar, de sair de casa, de pensar diferente. E às vezes até mesmo de ser bem isso mesmo. criticado, porque num curso de formação você é exposto realmente, né? As pessoas, elas julgam você com avaliações, com provas práticas, você se expõe, né? Sai do o conforto teu total. ego machucado, sai da ele zona de acaba conforto. sendo O exposto ego. ali. E isso faz com que as pessoas tenham medo de buscar, né, um conhecimento a mais. Ou tipo assim, será que ela vai me falar pra mim que o que eu faço tá errado? É, eu ainda Sabe? encontro essas Né? pessoas que viram as costas, né? Eu sei fazer cor.